Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Brain Behavior, o núcleo de pesquisas comportamentais da Brain Inteligência Estratégica. Eu sou o Lucas Finotti, eu participo do Brain Behavior e eu estou aqui para apresentar para vocês os resultados de um estudo recente que a gente realizou sobre os hábitos esportivos e o comportamento de compra da população brasileira. Essa pesquisa ela foi realizada com mais de 1.200 participantes em todo o território nacional e ela traz bastantes insights interessantes para você que é incorporador, para você que é construtor, para você que trabalha com varejo de forma geral. É um material bem rico. Eu vou trazer aqui alguns destaques para vocês sobre como se comporta o consumidor brasileiro em relação aos hábitos esportivos, tá bom? Para começar a nossa análise, eu queria mostrar para vocês um dado interessante sobre a prática desses esportes, né? Então, 37% da população declara que pratica atividades físicas de forma regular. Então, tem esse hábito, né, faz parte da vida a prática de atividades físicas. E junto com essa atividade física, é bastante comum a gente esperar que exista aí um consumo associado, né? Em instalações, em academia, na compra de materiais esportivos, como roupas, sapatos, calçados, né? Então, a gente foi explorar um pouco mais sobre como acontece esse consumo. Ainda falando em relação a essa prática do esporte, eu queria mostrar para vocês um dado, né? A população que a gente chama, né, de geração Z, que é a geração mais nova, ela tem uma prática de esporte mais elevada. Então, enquanto a média, ali eu mostrei para vocês, de 37% da população pratica atividade física de forma regular, entre a população da geração Z, que são as pessoas mais jovens, essa prática chega a 46%. Então, a gente consegue perceber aí que é uma geração, né, um público-alvo interessante para quem trabalha com esportes, né, com varejo esportivo, por exemplo. Você que é construtor, você que é incorporador, também pode usar esse dado de uma forma bastante interessante. Vamos pensar, por exemplo, numa incorporação voltada aí ao mercado de student living, né? Alocação para estudantes. É bastante interessante a gente pensar nesse tipo de produto, levando em consideração que a necessidade por esportes ela está vinculada a esse público, né? Então é natural que o público que vai ocupar esse tipo de empreendimento vá buscar aí algumas possibilidades de movimentar o corpo, né? Então pensar aí numa academia, por exemplo, é um elemento essencial nesse tipo de produto. Passando um pouco mais aqui os nossos dados, eu queria destacar também para vocês quais são os principais motivos, né? O porquê que as pessoas praticam atividade física. A nossa pesquisa mostrou que 67% das pessoas que fazem atividade física de forma regular estão buscando aí a melhoria na saúde de forma geral. A segunda colocação, né, o segundo principal motivo, é a redução e o alívio de estresse. Então, a gente está falando aí de uma população que vive em centros urbanos, né? Cada vez mais comum a gente ver esse crescimento de centros urbanos, onde a vida é complexa, é corrida, é agitada. Então, o esporte ele acaba sendo usado aí como um escape, né, para você conseguir aliviar esse estresse do dia a dia. Eu queria falar com vocês também, um outro dado bastante interessante dessa pesquisa, está relacionado com a fidelidade do público a cada tipo de esportes, né? O que a gente descobriu? Esse é um dado bastante interessante. O futebol, de forma geral, ele é o esporte que tem mais praticantes fiéis. A gente viu ali no estudo que aproximadamente 80% das pessoas que declararam praticar o futebol, né, como esporte regular, faz isso há mais de 5 anos. Então você que trabalha aí na área de varejo, por exemplo, né, que está focado no esporte, no futebol como esporte principal, ou que pensa em investir em algum tipo de empreendimento que tenha o foco, né, em atividades esportivas e o futebol está entre eles, saiba que esse público é um público muito fiel. Quem começa a praticar esse tipo de esporte tende a continuar ele por mais tempo. Agora, por outro lado, as academias são o tipo de atividade que tem menor fidelidade entre o público. É um percentual bem mais baixo de pessoas que declararam, né, fazer academia há muito tempo. A maior parte, mais de 60% de quem faz atividade regular, e essa atividade é academia, está fazendo isso há menos de 3 anos, né, de 1 a 3 anos. Então a gente percebe que existe uma fidelidade menor entre esse público.
Em relação ao valor investido pelas pessoas, né, que praticam atividade física, a gente tem ali alguns destaques, tá? Então, primeiro, quando a gente fala em infraestrutura, ou seja, pagamento de academia, mensalidades, né, pagamento de professores particulares, qual que é o gasto médio do brasileiro com esse tipo de atividade? Nossa pesquisa mostrou que ele é de R$ 149 mensais na média brasileira. A gente tem algumas variações, obviamente, né, de acordo com a região onde essa pessoa mora e também a idade que ela tem. O que a gente descobriu? A população, né, o grupo de pessoas mais velhas, chamadas de baby boomers, gastam muito mais com esse tipo de atividade. Eles têm uma média de gasto de R$ 170 mensais. E aí, quando a gente olha pelas regiões, a gente percebe que o Sudeste brasileiro é onde a gente consegue encontrar o maior valor, né? O maior ticket médio gasto com esse tipo de atividade. Então, na região Sudeste, a gente tem um ticket médio em infraestrutura, então quantas pessoas gastam por mês, de R$ 193. Nós também pesquisamos, nós também perguntamos para as pessoas o quanto que elas gastam em itens, né, para a realização das atividades. Então, comprando roupa, comprando tênis, né, calçado para fazer atividade e outros tipos de equipamentos. A gente descobriu que o ticket médio gasto é de R$ 151 por mês entre quem pratica, né, atividade com frequência em equipamentos, mensalidades, por exemplo. Tá? Isso vai variar também entre gerações e também entre regiões. Tá? O que a gente percebeu? Que a geração X é a geração que gasta mais nessa questão com equipamentos. O ticket médio gasto é de R$ 203 mensais. Eu queria destacar ainda para vocês uma questão que eu acho que é bastante interessante relacionado ao que motiva as pessoas a fazerem atividade e o que facilita elas realizarem essa atividade. Tá? A gente perguntou para as pessoas, primeiro, o porquê que elas não fazem. Então, entre quem não faz atividade com frequência, 66% afirmou que não faz por falta de tempo. E aqui a gente tem um insight bastante interessante. Às vezes, essas pessoas elas gostariam de fazer atividade, elas teriam essa necessidade, né? Todo mundo quer melhorar a saúde, por exemplo, mas elas não têm tempo. Fica aí para a gente um insight relacionado à comodidade, a você dar possibilidade, conveniência para essas pessoas realizarem atividades físicas. Isso é praticamente um pedido de ajuda no sentido de ofereçam isso de uma forma mais prática para a gente, né? Então, você pensar no público e oferecer para ele conveniência é essencial. Ele não consegue praticar atividade física hoje porque não é conveniente para ele não tem tempo para isso, né? Então, pensar em soluções nesse sentido. Então, você que é incorporador, você que é construtor, pensar em como a gente pode facilitar, por exemplo, a vida do morador do meu futuro empreendimento, levando em consideração a possibilidade de atividades físicas ali naquele empreendimento, né? E aí isso também vai variar bastante entre os públicos, né? A gente percebe, por exemplo, que o público mais jovem, ele prefere a academia como um local de fazer atividade, né? Então é a prática de preferência desse público. Agora, se a gente for falar de um público mais velho, a gente já muda as atividades. Então vamos pegar o exemplo de você estar trabalhando no desenvolvimento de um projeto de senior living. Você sabia que a caminhada é a atividade principal entre esse público, é o que ele mais gosta de fazer? Então, que tal a gente pensar em espaços onde seja possível realizar a caminhada? No segundo lugar, a hidroginástica aparece como a atividade principal. Então, a gente tem informações importantes para te ajudar também na tomada de decisão, nesse tipo de tomada de decisão nos seus empreendimentos. E para finalizar esse nosso conteúdo, eu queria destacar para vocês também quais são os principais motivadores no sentido de que vão fazer com que as pessoas façam mais atividade física. O que a nossa pesquisa mostrou? Em primeiro lugar, a proximidade com a casa. Então, eu estar próximo da minha casa, ter uma facilidade vinculada ao esporte, ajudaria essas pessoas a praticarem mais o esporte. Isso tem um impacto importante, né, para decisões de investimento, tanto na área imobiliária, como também na área de varejo, né? A gente entender qual que é a população de uma determinada região e tentar oferecer algum tipo de solução em relação à prática de atividades físicas pode ser um insight interessante dessa pesquisa. Mas o segundo ponto também é bastante interessante. As pessoas falaram que
O motivo que faz com que elas frequentem um local de atividade, né, e que busquem realizar essa atividade é a proximidade com amigos. Então, elas buscam locais para fazer atividade onde ela possa ter esse momento de socialização. Isso representa ali 27% da nossa amostra. Então, a gente descobre que, por mais que as pessoas muitas vezes gostem de fazer atividade sozinha, né, atividade física sozinha, ela acaba sendo uma prática bastante social. Então, a gente pensar em estratégias que as pessoas consigam se envolver em grupos para realizar atividades físicas também é um insight bastante interessante da nossa pesquisa. Essa pesquisa, pessoal, ela é bastante completa. Eu trouxe aqui para vocês alguns destaques, né, os principais insights dela, mas a gente tem bastante material no nosso relatório. A gente fez muitos recortes de análises cruzando renda, cruzando a idade das pessoas, cruzando as regiões. Isso é um material bastante rico para quem precisa dessas informações para tomada de decisão. Então eu convido você que está assistindo a entrar no nosso site, fazer o download desse material que está lá disponível e conseguir acessar o relatório como um todo. Eu agradeço a quem participou aqui, quem acompanhou o vídeo comigo até agora e aguardo vocês em próximos conteúdos do Brain Behavior.